Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia Humana para o P1 Noite de Radiologia. Concorda com a gravação e publicação posterior desta aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok, então vamos começar. Na aula de terça-feira, né, iniciamos o conteúdo referente à parte do sistema digestório e encerramos no estômago, né, onde a gente estava falando sobre a questão do refluxo, né, e aí até teve, não lembro agora quem foi, se foi a Carla que perguntou, referente a uma posição, né, de você se deitar para tentar diminuir, né, essa questão do refluxo, de azia. E aí a gente encerrou dizendo que você se deitar, né, de forma lateralizada para o lado esquerdo faz com que o ácido, né, o alimento e o ácido que vai estar aqui dentro do estômago, ele fica armazenado aqui, né, na grande curvatura, não, vamos dizer assim, fazendo pressão sobre a cárdia. E com isso ajuda, né, a não ter esse retorno, né, esse extravasamento errado, vamos dizer assim, né, provocando o ardor, a queimação, podendo provocar problemas de hálito, problemas de acidez na boca, e aí pode provocar afta, pode provocar vários problemas. Até para você ter ideia, até o desgaste dos dentes pela questão da acidez, uma vez que o pH da boca é neutro, né? E aí, com o pH ácido do estômago, a gente vai ter a nossa boca ali sendo afetada por essa alteração do pH. Isso vocês veem mais em fisiologia. Então, saindo, né, do estômago, onde a gente tem ali a válvula que é conhecida como uma válvula pilórica, que justamente vai manter, né, o alimento dentro do estômago, enquanto ele está sofrendo o processo digestório da ação das enzimas, né, vai estar ali sofrendo a ação mecânica também dos movimentos peristálticos que vão permitir ali a mistura, vamos dizer assim, auxiliando na digestão. A gente, posterior a isso, a gente vai ter o intestino. Na primeira porção do intestino delgado é chamado de duodeno. Da mesma forma que a gente tinha um pH diferente na boca, que é o pH neutro. Boa noite, Érica, seja bem-vinda à aula. Boa noite. Da mesma forma que a gente, né, que eu falei agora há pouco, que o pH da nossa boca é um pH neutro, a do estômago é um pH ácido, a do intestino vai sofrer mais uma alteração, passando agora a ser um pH básico, tá? Isso lá em fisiologia vocês vão entender o porquê, né, a ação do bicarbonato para neutralizar a acidez do estômago, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso agora, porque estamos em anatomia. Então, partindo do intestino delgado agora, ele é dividido em 3 partes. Se a gente estivesse, né, esticando ele completamente, ele teria em torno ali de 6 metros de comprimento. Só que isso, né, ele é compactado dentro da nossa cavidade abdominal. Então, a parte inicial do intestino delgado, como eu havia adiantado, ela se chama de duodeno, né? Eu falei na aula passada, que corresponde à parte inicial, que seria o equivalente a 12 dedos, por isso que o nome duodeno, tá? Que é aproximadamente ali em torno de 30 centímetros. Então, a parte inicial, os primeiros 30 centímetros do intestino delgado, é o que a gente conhece como o intestino, a parte do intestino delgado, que é o duodeno. Então, onde se tem a maior parte da absorção de todos os nutrientes, né, do alimento que estava sendo digerido ali no estômago, né, sofrendo ação de enzimas, e agora muito do alimento que estava ali, ele já foi quebrado de partículas maiores para partículas menores devido à ação
tanto a física, né, mecânica na boca e todo o processo peristáltico, e também a ação das enzimas. A segunda parte é o jejum, que ele tem um torno, né, de 3 a 5 metros, então ele corresponde à maior parte do nosso intestino, e a porção final, que é o íleo, tá? Que se conecta ao intestino grosso, que tem em torno de 1 metro a 1,5 metros. Nesta imagem aqui, a gente consegue visualizar o estômago, né? Se a gente tivesse uma visão posterior, a gente estaria vendo aqui a parte inicial do duodeno, certo? Com seus 30 centímetros mais ou menos, e aí ele vem e forma o jejuno e a parte final, o íleo, tá? Na porção final, que seria a região do íleo, né, onde ele se liga à região cecal do intestino grosso, a gente tem aqui uma válvula também que vai permitir, né, que o processo digestório que estava ocorrendo no intestino delgado agora passe para o intestino grosso, que no caso do intestino grosso vai existir uma função diferenciada. Vocês sabem qual as duas principais funções do intestino grosso? Hein, gente? Não sei dizer. Nenhuma delas? Eu não sei, viu, professora? Tá bom. Vou aprender Então, agora. na verdade, eu acho que vocês até já sabem, podem não estar lembrando. Vamos lá. No caso, Eu acredito que pelo do intestino grosso, né? o intestino grosso. Assim, eu acredito que ele retira a água para Olha aí, ficar mais seco, né? É o que eu imagino. Mas essa segunda função não me vem nenhuma lógica a mais, não. Então, a principal função do intestino grosso é justamente reabsorção de água, né? A água é algo extremamente importante para o nosso corpo, né? É vital, não é à toa que se você fica com a desidratação extrema, seu corpo entra em colapso e você acaba morrendo, né? Então, no caso do intestino grosso, o que é que acontece? À medida que a gente se alimenta, né, os alimentos eles possuem água também, né? Dependendo do alimento, mais ou menos água. E nisso, quando chega lá no intestino grosso, esse alimento que foi, né, processado já, passando por todo a parte anterior, né, do processo de digestão, então vai ter água ali ainda. E aí, quando chega no intestino grosso, ele vai reabsorver essa água para o corpo, porque, como eu falei, a água é fundamental. E aí, só para vocês associarem essa questão de água, quando você, por exemplo, tem gente que tem o intestino mais sensível, né? Come alguma coisa, se for para passar mal, já dá uma diarreia, tipo, meia hora depois. É bem rápido mesmo. E aí, então, por que isso acontece? Porque justamente não deu tempo, né? Além, lógico, de ser algum processo de alguma toxina, né? Algum agente ali que está provocando essa infecção intestinal. Mas o que é que acontece? O intestino grosso, o alimento, né, que deveria passar por todo o processo digestório ali de forma bem lenta, não teve isso. Por quê? Porque tem algo que está sendo tóxico para o corpo e o corpo quer eliminar. Então, não dá tempo ele absorver a água necessária e aí a gente tem aquela diarreia, né, aquelas fezes amolecidas ou então como água mesmo, dependendo do caso, né? Do que é que tenha feito mal para aquela pessoa. E a outra função do intestino grosso que a gente tem é a absorção de vitamina K, certo? Isso vai ser também ocorrida
nessa porção final da digestão. Continuando aqui, a gente vendo, né, só o estômago e o intestino delgado, sem a parte final, que é o intestino grosso. A gente tem essa parte inicial aqui, sendo o intestino, a parte do adenal, e todo o resto aqui, a parte do jejum. Deixa eu ver aqui outras imagens. Sim. Aqui a gente vendo um corte, né, do intestino, a gente vê que ele apresenta microvilosidades. Na verdade, vilosidades, e a nível microscópico, microvilosidades, como a gente está vendo aqui. Vocês sabem o porquê que isso acontece? Qual seria a função dessas microvilosidades? Gente? Pessoal? Eu não sei não, professor. Então, vamos lá. No caso, a gente tem o seguinte. Deixa eu tentar desenhar aqui para você. Vou pegar aqui o tablet para melhor. Quando a gente tem... todo mundo conhece efervescente, né? Tipo vitamina C. Aí vocês conhecem, né? Comprimidos efervescentes. Quase que, professor? Sim, efervescente, vitamina, Tagifol e tal. Isso, qualquer um. Tá, entendi. Pronto, deixa eu só botar aqui para desenhar. Então, o que é que vai acontecer com... só para trazer, né, uma comparação, uma analogia para vocês. A gente tem aqui nessa imagem, vocês estão vendo que são tipo extensões, né, prolongamentos que vão e voltam, né? Vão e voltam. O que é que isso significa? Deixa eu tirar aqui. Tá, a gente tem o seguinte. Estou fazendo mais distante aqui, que é para poder desenhar entre eles depois. Deixa eu passar a minha tela aqui para vocês conseguirem me enxergar maior. Pronto. Aqui seria, vocês estão vendo o equivalente ao desenho que estava ali no slide, certo? Então, a nível microscópico, deixa eu desenhar aqui agora. O que é que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da superfície de contato. E aí, quando a pessoa se alimenta, vou desenhar só uma parte aqui, tá, gente? Só para... Aqui, o que está em vermelho. Peraí que eu mudei. O que está em vermelho. Vocês estão vendo o que está em vermelho? Vamos supor que o que está aí em vermelho fosse o que estaria sendo absorvido. Se a gente for fazer uma comparação com uma situação com o mesmo comprimento, nessa linha aqui de baixo que eu fiz, tá o mesmo comprimento. Toda essa parte em vermelho, a de cima eu não coloquei todo, tá? Mas considere que ela esteja toda vermelhinha também. Então, se a gente vai fazer uma comparação de superfície de contato, aonde que eu vou ter mais absorção? Em cima ou embaixo? Em cima. Em cima. Exatamente. Então, o que acontece é justamente isso. Primeiro de tudo, a gente tem, né? Eu falei que é em torno de
6 metros aí o intestino delgado. Então, já é algo muito grande que foi o quê? Aproveitou os espaços, né, para se enrolar ali e caber dentro da nossa cavidade abdominal. E isso a nível microscópico, a gente vai ter essas microvilosidades. Deixa eu passar aqui de novo para vocês a tela. Aqui. Então, vai ter essas microvilosidades que vão justamente permitir que aumente a superfície de contato. Então, em 6 metros, vamos supor assim, 6 metros de intestino, eu não vou só absorver nos 6 metros. Se a gente fosse esticar estas microvilosidades, daria uma superfície muito maior, tá? Aí, por que eu falei antes do comprimido efervescente? O que é que acontece? Só para você fazer uma analogia com a superfície de contato. A gente coloca o comprimido na água. Então, a camada superficial, ela começa a sofrer o quê? Ação com a água, né? E vai efervescendo. À medida que a camada superficial vai efervescendo, vai chegando nas camadas mais internas. Se eu pegasse um comprimido desse, quebrasse ele todinho e pegasse um outro comprimido inteiro, colocasse cada um em copos diferentes, quem iria diluir mais rápido? FVC mais rápido? O pó ou o comprimido inteiro? O pó. O pó, né? Porque ele já tá ali, tipo, bateu na água, já encerrou, né? Não tem camadas mais internas, certo? Então, no caso aqui, a gente aumentou a superfície de contato, consequentemente, a gente consegue ter o quê? Mais absorção dos nutrientes, certo? Por isso que o intestino, ele tem, né, toda essa estrutura, ele é tão grande, e mesmo microscopicamente ele se tornaria maior ainda, para poder dar tempo de absorver o máximo possível, tanto água quanto nutrientes. E aí o que não é absorvido vai passando adiante para ser eliminado, né, junto com as fezes. Então, o jejum, por não ter o limite nítido, né, na sua continuação com o ilho, pode ser descrito em conjunto com ele. Então, a porção final, quando a gente fala porção final do intestino delgado, é o jejum no ilho, tá? Fala junto, jejum no ilho. Então, o jejum no ilho constitui a porção móvel do intestino delgado, iniciando-se na flexura do duodenal jejunal. A gente vai ver essas flexuras mais para frente, na imagem, né? E terminando no início do intestino grosso, onde se abre pelo ósteo ilho secal, que é... Cadê o ósteo? Cadê? Aqui. O ósteo ilho secal, tá? Então, a gente tem o quê? A região secal e a região do ilho. Então, olha como é difícil. O ósteo ilho secal, que vai estar justamente separando essas duas, né, essas duas partes do intestino, vamos dizer assim. Até aí, ok, gente? Ele só tem nessa parte, professor? Em todo o intestino delgado tem? Ou é só nessa ponta que faz a transição para o intestino grosso? Tem o quê? Esse slide anterior. No caso, as microvilosidades? Microvilosidades, isso? Não, é nele todo. Em todo, né? É nele todo, não é só na porção final, não. Tá? Ok, entendido. Mais alguma dúvida? Dúvidas? Quando se tem uma... Oi? Quando se faz uma... colostomia. A bolsa de colostomia. Porque tem bolsa de colostomia que ele pega no grosso, né? Ele não pega no delgado, né? Aí depende. É porque eu sei que tem bolsa de colostomia do lado esquerdo e tem a bolsa do lado direito. Então, aí depende do caso clínico do paciente, entendeu? Eu sei, mas em ambos
E há casos clínicos que também peguem no delgado? Se a pessoa, por exemplo, tem um câncer, né, um tipo de câncer no intestino grosso, que precise tirar ele completamente, aí a bolsa vai estar na região do no intestino delgado. Qual a importância disso, vamos dizer assim, para a saúde do paciente? Deixa eu ver aqui, pronto, tem mais. Cadê? Aqui, pronto, tem o intestino grosso. Então, como eu falei, o intestino grosso, ele vai absorver a água, formar a vitamina K, produzir vitamina K e formar as fezes. Então, vamos supor que a pessoa ela tenha uma bolsa de colostomia já aqui na parte final do intestino grosso. Ali, vamos supor, no cólon descendente, tá? Então, as fezes já estão, né, basicamente formadas, já estão bem assim com o formato mais do que a gente conhece. Agora, se a pessoa, por exemplo, tem uma bolsa de colostomia no intestino delgado, ainda não está produzindo fezes. Então, o que vai sair ali vai ser muito mais aquoso, né? Não vai ser no formato que a gente conhece, com a textura, não vai ser tão seco. Certo? Aí isso vai variar de acordo com o caso clínico do indivíduo. Deu para entender? Então essa pessoa vai ter ausência de vitamina K no seu organismo, né? Que não vai absorver, e também ela vai ter problema de desidratação, né? Vai ter esses dois problemas: a diminuição da vitamina K, da produção da vitamina K, e a questão da hidratação também vai ficar comprometida. Porque ele, né, durante todo o processo gestório vai estar tendo absorção de água, mas ela é principalmente realizada no intestino grosso, certo? Não é que ele não vai absorver, ele vai, mas vai ficar comprometido, porque se perdeu alguma parte, né, o corpo ali vai ter que contrabalancear de alguma forma, porque vai estar tendo essa perda. Ok? Pronto, nessa imagem aqui, dá para ver essa que eu estava falando, a flexura do duodeno jejunal, é essa voltinha aqui, ó, certo? Do duodeno, ó, o duodeno vem o estômago, a região do duodeno, então quando vai para o intestino delgado, a parte do jejum no ilho, aí a gente tem a flexura duodeno jejunal. Então, o jejum no ilho apresenta numerosas alças intestinais e está preso à parede posterior do abdômen por uma prega peritoneal ampla, o mesentério. Deixa eu ver se alguma dessas imagens aqui. Aqui em amarelo é parte do mesentério, mas tem outras imagens mais para frente que eu vou mostrar para vocês. Então, no intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e absorção. O processo inicia na região do duodeno. Nele são lançadas secreções do fígado, pâncreas, caracterizando o processo da digestão química. A gente vai ter ali enzimas que vão ser produzidas, certo? Vão ter também influência grande hormonal, para que justamente esses hormônios eles estejam sinalizando. Saiu do estômago, agora está indo para o intestino, então para de produzir ácido clorídrico. Eu não vou estar falando dos hormônios aqui, porque isso é fisiologia e vai ser muita informação para vocês, mas só mostrando que acontece esse processo, certo? Então, o corpo, ele é todo, vamos dizer assim, interligado, né? E suas funções, elas podem ser através do sistema nervoso ou ações químicas, né? Por, vamos dizer assim, mensagens e estímulos hormonais. E no processo digestório, isso acontece. Até o exemplo que eu falei na aula passada, só em a gente ver, né, um alimento, sentir um cheiro, então, por exemplo, nossa boca se enche d'água, né, de saliva, a gente começa a salivar. Por quê? Porque houve estímulos, houveram, né, no caso é houve mesmo, porque é português, então houve estímulo visual, olfativo, e aí isso manda a mensagem para o cérebro, que manda a mensagem
né, para a liberação química, e aí vem o estímulo da salivação. Quando chega lá no estômago, aí já vai começando, quando tem esse estímulo na boca, né, pelo cheiro, pela visão, aí já o estômago também já começa a se preparar. Quando você está realmente se alimentando, o estômago já está praticamente preparado para receber aquele alimento. Por isso que não é interessante as pessoas que têm o hábito de ficar mascando chiclete. Por que isso não é bom? Vocês poderiam me dizer, pelo que eu falei agora? Acho que é pelo movimento, né? De mascar o chiclete, aí faz com que os organismos comecem a entender que vai entrar algo para ele digerir e ele começa a lançar o suco. É isso? Exatamente. Como que acontece? Eu não acabei de dizer que existe o estímulo mesmo antes de você colocar o alimento na boca? Quando você colocou o alimento na boca, então significa que você, teoricamente, deveria estar o quê? Comendo alguma coisa. Então, você está lá mascando, mastigando, né? Salivando. Então, o estômago está se preparando. Se você não vai deglutir nada, não vai vir nenhum alimento, e isso é algo que você faz corriqueiramente, né? Constante, você passa ali todo dia, você fica mascando chiclete, né? Passar horas ali, então o que é que acontece? Isso acaba prejudicando o seu estômago, certo? E aí você pode apresentar alguns problemas estomacais no futuro. Então, continuando aqui, né? O processo dessa questão da digestão e absorção se inicia no duodeno, quando a gente está falando da parte intestinal. Aí, nele são lançadas secreções do fígado e pâncreas, caracterizado pelo processo de digestão química. Como eu falei, vão ter liberações de hormônios que vão estimular para liberar algumas enzimas, né? Ou cessar isso. Na digestão química, há a ação da bile, do suco pancreático e do suco entérico. Vocês sabem qual é a função da bile ou vocês sabem o que é a bile? Já ouviram falar? Não é esse que a senhora mostrou aí no slide? A senhora não mostrou, não? Não mostrou, não? Não. Ainda não? Então foi outro com nome, que é um nome pequenininho também. Já ouvi falar da bile, mas eu não tô lembrando o que ela faz. Vesícula biliar, já ouviram falar? Sim. Que é? O que seria a vesícula biliar? Tem algo a ver com gordura, absorção da gordura? Não sei. É a mesma que pedra na vesícula, professora? A vesícula biliar? Não. Os cálculos podem existir na vesícula, mas são coisas diferentes. Vamos lá. No caso, a bile, ela vai ser produzida no fígado, tá? Então, a bile, ela é produzida no fígado, é uma substância que vai ter a função de emulsionar a gordura. Eita, professor, não entendi nada. Que bexiga é de emulsionar a gordura? Vamos usar um exemplo. Quando a gente, vamos supor, tá, sei lá, cozinhando, aí você está preparando alguma coisa, aí é mais oleoso, né? Você tá
tá ali, fritou alguma coisa. Aí você vai lavar a panela. Se você passar só água, aquele óleo vai sair? Não. O que é que a gente precisa passar naquela panela para lavar e realmente ela ficar limpa, tirar ali a gordura? O que a gente usa na cozinha para lavar as coisas? Detergente. Detergente. Então, a bile é o equivalente a, vamos dizer assim, a um detergente natural, certo? Ela vai quebrar a gordura. Por isso que algumas pessoas que apresentam problemas, né, de saúde relacionados à vesícula, elas não conseguem quebrar, vamos dizer assim, essa gordura da forma correta. A vesícula, como eu falei, a bile, ela vai ser produzida no fígado, mas ela será armazenada na vesícula biliar. Então, vesícula biliar, porque ela armazena a bile. E aí, o que é que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar, fulano tem vesícula preguiçosa. Significa o quê? Que ela não está liberando, né, a quantidade correta de bile que deveria estar sendo utilizada ali para ajudar na digestão, na quebra, né, da gordura. E aí a pessoa, se comer um alimento muito gorduroso, o que é que ela vai ter? Vai ter dor de barriga, né? Porque aquelas fezes vão ficar mais oleosas, certo? Suco pancreático vai ser o que será produzido pelo pâncreas e suco entérico vai ser produzido pelo próprio intestino, certo? Vão produzir enzimas que vão ajudar na digestão, né, a partir do intestino. Então, os nutrientes são absorvidos pelo organismo por meio das vilosidades do intestino delgado. As vilosidades vão ser aquelas curvinhas que a gente mostrou, só que a nível, né, macroscópico, que pode ser visto a olho nu. Microvilosidade vai ser se a gente pegar essas vilosidades e colocar no microscópio, elas ainda vão ter mais extensões ali que vão aumentar mais ainda a superfície de contato dessa área. Então, após a digestão no intestino delgado, se encaminha para o intestino grosso, que vai ser dividido na região do apêndice, cólon e reto. Absorve água e sais minerais e direciona a parte que não foi digerida, né, para o reto, a fim de que seja eliminado pelas fezes. Vocês já ouviram falar na flora intestinal? Sim. O que seria? Acho que ela ajuda a fazer a digestão dos alimentos, né? Produz enzimas que ajuda a digestão. No caso, né, quando a gente fala flora intestinal, são bactérias, tá? Que vão existir dentro da gente, né? Então, para quem não sabia, nosso corpo é repleto de outros micro-organismos, né? E bactérias fazem parte do nosso corpo e são essenciais para a gente. No caso da flora bacteriana, né, a flora intestinal, vão ser bactérias que vão ajudar no processo digestório da gente, tá? No processo, né, toda a digestão, principalmente no intestino. E, consequentemente, vão ajudar também na produção de vitaminas, como a vitamina K, que eu falei, e também a B12, certo? Que vai ocorrer justamente no intestino grosso. Um exemplo, os gases, né, que a gente produz, boa parte são produzidos justamente pela ação das bactérias em relação a ajudar na quebra do alimento, né, que está sendo digerido. O intestino grosso, então, vai ser o local de absorção de água, tanto aquela que foi ingerida, quanto, né, a das próprias secreções que foram produzidas ali durante o processo da digestão.
Em média, né, uma pessoa, um adulto, ele toma em torno de 1,5 litro de água por dia, né? O indicado é que a pessoa tomasse, por falar nisso, vou até botar a aguinha aqui para mim, é que o indivíduo adulto tomasse em torno de 2 litros de água por dia. Lógico que isso vai variar também de acordo com a atividade física, né, com o dia a dia do indivíduo. Então, se você é um atleta de alto rendimento, pode ser que você tome 2 litros de água brincando ali enquanto você está fazendo sua atividade física, né? Então, durante o dia, você vai tomar muito mais do que 2 litros. Mas por quê? Porque você está perdendo através da transpiração da atividade que você está realizando, certo? Mas, normalmente, né, o ideal seria que todos os indivíduos, para manter uma boa hidratação, consumissem em torno de, ingerissem, né, na verdade, em torno de 2 litros de água por dia. Então, a pessoa, ela tem, além dessa água, né, que ela vai estar consumindo durante o dia, em torno de 8 a 9 litros de água circulando pelo corpo através de outras secreções. Então, glândulas da mucosa do intestino grosso vão secretar muco que lubrificam as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. Pessoas que sofrem de constipação, ou seja, velha prisão de ventre. Quem sofre com isso, o que é que vai acontecer? Ela vai ter as fezes ficando por mais tempo dentro dela, certo? Dentro do intestino grosso. E qual é uma das principais funções do intestino grosso, que vocês até falaram quando eu perguntei? Hein, Felipe? Foi até você que falou, lembra? É a absorção de água Isso. e Então, produção não, de mas vitamina K. nesse caso aqui, que eu quero falar é da absorção de água. Então, se eu tenho... Ai, meu pé. Se eu tenho uma região que uma das principais funções dela é reabsorver a água para o organismo, se eu tenho, no caso, as fezes que estão sendo formadas ali, se elas passam mais tempo dentro dessa região, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar perdendo cada vez mais água, porque o intestino vai estar, né, reabsorvendo essa água. E aí, o que é que acontece? Essas fezes vão ficar cada vez mais secas. Então, pessoas que sofrem, né, de prisão de ventre, dependendo da situação, pode chegar ao nível das fezes elas ficarem tão secas que parece que foram petrificadas. Fica dura, dura mesmo. Às vezes precisa fazer até uma lavagem intestinal para poder tirar essas fezes, certo? Às vezes a pessoa, né, toma medicações para poder defecar, porque naturalmente não está conseguindo, certo? Às vezes precisa, a um nível mais grave, de ir para o médico para poder fazer uma lavagem, tá? Eu já presenciei uma lavagem intestinal num cachorro, um husky siberiano. O bichinho estava sem conseguir defecar e o veterinário foi lá e metia a mão, aí tirava o cocô tudo duro. E aí pode acontecer também em seres humanos, né? Se a pessoa ficar por muito tempo sem conseguir defecar. Só abrindo um parênteses, eu acho que foi Felipe que falou das pedras na vesícula, né? Então, os cálculos podem ocorrer no corpo em algumas partes, um exemplo, na própria vesícula ou nos rins, são os mais comuns de acontecer. E esses cálculos que acontecem na vesícula podem provocar, né, processos inflamatórios e ser necessário a pessoa ter que fazer o procedimento cirúrgico para a retirada da vesícula, tá bom? Então, o intestino grosso mede em torno de 1,5 metro, se dividindo em região do seco, colo ascendente, transverso e colo descendente e sigmoide, até chegar no reto.
O seco vai ser a primeira e mais dilatada das porções, se conectando, né, com a região do ilho, através da válvula ilho-secal. No seco está localizado o apêndice vermiforme, que é aquele apêndice que a gente conhece, que a gente falou na aula passada, né, que alguns autores eles consideram que tem relação com o sistema imunológico, em nós, seres humanos, mas em outros organismos eles estão relacionados à digestão de alimentos vegetais. O cólon ascendente, que é aquele que sobe, né? Ele estende-se do seco até a flexura direita do colo. Essa flexura direita do colo é o quê? A curvatura entre o cólon ascendente e o transverso. E é chamada, essa flexura direita do colo, é chamada de flexura hepática, devido a estar próxima à região do fígado. O cólon transverso é aquele que vai de um lado a outro da nossa extremidade do corpo, né? De direita e esquerda, então ele vai do lado esquerdo, não, direito até o esquerdo. E aí, por isso, tem esse nome transverso, né? Então, estende-se da flexura direita do colo até atravessando ali todo o abdômen até o lado esquerdo e termina próximo ao baço. Aí é chamado, né, flexura, essa dobra que a gente tem do colo transverso para o colo descendente, chamada flexura esquerda do colo ou flexura esplênica. Esplênica vem de baço. Tudo que vocês estiverem vendo que tem o nome de hepático vem de fígado e esplênico vem de baço. Então, como o fígado fica mais para a porção direita do corpo, então essa flexura chamada flexura hepática e a flexura esquerda, flexura esplênica por causa do baço. Então, aqui, né, a gente tem o apêndice, tá? Pequenininho. Aqui a gente tem a região do jejum no ilho, a válvula ileocecal, a região do seco, veja que ela é mais dilatada do que o restante. Cólon ascendente, aí a gente tem a flexura hepática. Cólon transverso, aí a flexura esplênica. Cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Então, essa curvinha aqui, né, parecendo um S deitado, é justamente o cólon sigmoide. Então, o cólon descendente encontra-se do lado esquerdo, né, da cavidade abdominal e estende-se até o meio desta cavidade, onde vai se iniciar o cólon sigmoide, né? Ele tem a forma da letra S e a parte do intestino grosso, onde vai ficar depositadas as fezes. E aí, se a pessoa tem, né, como eu falei, uma prisão de ventre, né, constipação, ele vai ficar, essas fezes vão ficar ali cada vez mais perdendo água. O reto vai ser a parte final do intestino grosso, né, onde se encontram as pregas transversas do reto, e o canal anal, a parte final do intestino, a parte final do sistema digestório. É a última parte do intestino grosso, no final do reto e no canal anal, a gente encontra os músculos do esfíncter do ânus, né? Então, normalmente, né, se a pessoa não tiver algum problema, não tiver numa situação de diarreia, né, algum desarranjo intestinal, se a pessoa está normalzinha ali, então ela vai ter os músculos, tá, internos e externos do ânus, que vão justamente manter, né, o ânus fechadinho ou relaxar, para a pessoa poder fazer ali suas necessidades. Certo? E aí, né, a pessoa faz uma forcinha, dependendo da situação, ou muita força, né, para quem tem prisão de ventre, para tentar fazer com que a musculatura contraia ali, né, no intestino, para poder estar eliminando essas fezes. Lembrando que a região anal também é uma região erógena, tá? É uma região sensível, é uma região que dá prazer. Por isso que muitas pessoas, né, elas utilizam ou objetos, dedo, próprio uma penetração com ânus ou qualquer coisa do tipo, né? Então elas gostam de receber estímulo na região anal. Isso não tem nada a ver com a questão de homossexualidade, tá? O homem ele pode ser hétero e ter, sim,
gostar, né, de ter ali a região tocada, estimulada. Então, a saída do canal anal chama-se ânus e é fechada por um músculo que o rodeia, que no caso é o esfíncter anal. Numerosas bactérias vivem em mutualismo com o intestino grosso, né? Como a gente falou, vão estar ajudando ali no processo de formação, né, de algumas vitaminas. Ele não possui vilosidades nem secreta sucos digestivos, isso vai ficar para a parte do intestino delgado. Normalmente, ele só absorve água em quantidade bastante considerável. Absorve muita água e o conteúdo intestinal se condensa até formar, né, os detritos inúteis que vão ser evacuados, no caso, que serão as fezes do indivíduo, sendo composta ali de matéria orgânica que não foi absorvida durante o processo natural da digestão. Tá? Nesta imagem aqui, a gente vê parte do intestino delgado, né? Aqui a parte final, que seria o íleo. A região cecal com apêndice, cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide reto e a região anal. Então, aqui vocês observam que tem uma musculatura que vai estar controlando, né, o relaxamento, contração aqui para a eliminação dessas fezes que foram formadas durante o processo. A gente consegue visualizar aqui em azul, né, que é extremamente vascularizado e, né, tem essa necessidade, até porque o que está sendo absorvido aqui vai para a corrente sanguínea para nutrir todas as células do corpo. Eu esqueci de tirar uma parte aqui, certo? Mas seria aqui só para eu estar mostrando para vocês. Cólon transverso, cólon aqui ascendente. Essa região aqui é qual, gente? Vocês lembram? A região aqui, ó, que tá setinha. É o apêndice, não? Não, o apêndice Qual? tá aqui, ó. Esse que divide um e outro? É a região cecal. Então, a parte inicial do cólon ascendente, aonde a gente vai ter aqui se ligando o intestino delgado, né, a parte final que seria o íleo, a gente vai ter a região cecal. Aí, abaixo da região cecal, a gente tem o apêndice. Aqui é o que é qual cólon? Descendente. É o descendente. Descendente. Lembrem-se da ordem, né? A direção da digestão. Então, ele vem aqui e sobe. Então, se ele sobe, ascendente. Se ele atravessa, transverso. Se ele desce, descendente. Em forma de S sigmoide, no final, reto e ânus. Tá? Peritônio. Então, os órgãos abdominais são também revestidos por uma membrana, que é chamada de membrana serosa. Tá? A gente tem mucosa e serosa. No caso aqui, serosa em maior ou menor extensão. E o peritônio, que apresenta duas lâminas. Tá? Então, da mesma forma que a gente vai ver que tanto o coração quanto a região dos pulmões vão ter também camadas, tá, de proteção, vamos dizer assim. Aqui no intestino a gente também tem, né? Então, o peritônio parietal reveste as paredes da cavidade abdominal e o peritônio visceral envolve as vísceras, né? Então, quando a gente vai fazer, né, uma incisão, a gente não, né? Porque a gente não é médico, mas vocês entenderam. Então, quando alguém vai fazer uma incisão, ela vai fazer primeiramente, né, a gente vai ter camadas. Então, vai ter a camada de pele, camada de gordura, camada de músculo, e aí a gente vai ter o peritônio até chegar ali nos órgãos, certo? Propriamente dito. Então, o peritônio ele vai estar revestindo toda essa cavidade, e entre os órgãos ali, a gente vai ter o peritônio visceral. Então, as duas lâminas são contínuas, permanecendo elas
entre elas uma cavidade virtual, né, que não existe porque está tudo junto ali, a cavidade peritoneal, que contém pequena quantidade de líquido. Alguns órgãos abdominais vão se situar junto da parede posterior do abdômen, e neste caso, o peritônio parietal é anterior a eles. Diz que essas vísceras são retroperitoneais, exemplo dos rins e pâncreas. Então, a gente vai ter os rins, para usar de exemplo, na parte mais posterior do corpo. E na parte anterior, a gente vai ter ali a parte do sistema digestório. Os rins estão posterior a esse sistema digestório, né? E a gente vai ter ali o peritônio revestindo toda essa região. Então, é evidente que as vísceras que ocupam posição retroperitoneais são fixas, né? Então, os rins, por exemplo, que estão, né, lá presos, vamos dizer assim, eles não vão voltar saindo, eles não estão soltos. Diferente de alguns outros animais que vão ter esses órgãos realmente mais soltos, né? E aí isso acaba podendo provocar alguns problemas nos animais. Um exemplo, tartaruga marinha. Tartaruga marinha, ela vai ter, como a gente, vai ter pulmões, coração, vai ter estômago, intestino, vai ter os rins, né? Então, vai ser como a gente nesse sentido, né? De ter alguns órgãos equivalentes. Só que, se a gente, por exemplo, se a gente vira nosso corpo, né? Eu saio virando assim, rodando, vai afetar alguma coisa nos meus órgãos? Sim ou não? Se eu virar uma cambalhota, meus órgãos vão sair do lugar? Vai não. Vai não, né? Ainda bem, principalmente para quem faz ginástica olímpica. Imagina aquelas piruetas, tudinho, quando caísse no chão, tinha dado um nó, como o povo fala né, de forma vulgar, um nó nas tripas. Né? Então, isso seria, para a gente, não seria algo interessante. Só que, vamos pensar lá na tartaruga, né, que é um réptil. A tartaruga, sua posição anatômica, tudinho, é para ela ficar, vamos supor que aqui seja o casco dela, é para ela ficar sempre nessa posição. A tartaruga, você não vai ver ela de ladinho, ela de cabeça para baixo, né? Não, a não ser que tenha tido algum problema, aí pode acontecer, mas normalmente ela vai ficar nessa posição. E aí, o que é que acontece? Se você girar a tartaruga e virar... Ai, minha mão não vai. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para representar. Pronto, pegar aqui a calculadora. Então, vamos supor que essa parte preta aqui da calculadora fosse o casco da tartaruga. Então, se eu pego a tartaruga e giro assim, ela ficou de barriga para cima. Se eu girar de novo, o que é que aconteceu? Os órgãos dela não são presos, certo? E aí, no que eu fiz? Este movimento, se eu voltar para o mesmo lado, beleza, não vai ter problema. Mas se eu fizer isso aqui, ó, eu vou estar torcendo os órgãos da tartaruga, porque naturalmente não era para estar acontecendo esse movimento com ela. Vocês devem estar perguntando, professora, por que a senhora sabe de tartaruga? Está falando de tartaruga. É porque eu fiz parte do projeto Tartarugas Urbanas da Guajiru, tá? Durante, eu acho que 15 anos, mais ou menos, 15 a 17 anos, desde o meu primeiro período da graduação, então eu trabalhei com tartaruga por bastante tempo. E aí, só para mostrar, né, trazer um exemplo aí, uma comparação, uma anatomia comparativa, né, que no caso da gente, esse peritônio ele vai estar mantendo os nossos órgãos, independente da posição que a gente esteja, eles vão ficar no mesmo cantinho. Se a gente está de cabeça para baixo, se está pulando, não importa, né? Então, a gente evoluiu dessa forma justamente pela possibilidade de movimentos que a gente tem. Então, é evidente que as vísceras que ocupam a posição retroperitoneal são fixas, né? Como expliquei. Muitas outras, entretanto, salientam-se na cavidade abdominal, destacando-se da parede e do peritônio que as reveste. As acompanham de modo que entre o órgão e a parede formam-se uma lâmina peritoneal denominada de meso, pode ser chamada mesoncolo
ou mesentério ou ligamento. Outras vezes essas pregas se estendem entre os dois órgãos e recebem o nome de aumento. Vocês já ouviram falar desse termo mesentério? O mesentério ele vai estar ajudando a... Não está dando para ver nessa imagem aqui não, tá? Mas ele vai estar ajudando aqui a manter os órgãos presos, certo? Mas não completamente fixos. Ele vai estar tendo ali alta vascularização, vai ter os vasos sanguíneos e vai estar segurando, vamos dizer assim, né, como se fosse um elásticozinho ali, segurando o órgão na cavidade abdominal. Então, aqui a gente vê a região, né, que pode ser chamada de aumento, que vai ser esse peritônio que eu estava exemplificando, né, que seria se a pessoa fosse fazer um corte, teria toda a camada, primeiro de pele, depois de gordura, músculos, até chegar na região do peritônio. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente vê o mesentério. Vocês estão vendo o intestino? O intestino está aqui na mão, né, desses profissionais. E toda essa região aqui, ó, está presa entre o intestino e a parede abdominal, tá? Há pouco tempo, né, eu acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, o mesentério, ele passou a ser considerado um órgão, tá? E aí, né, está sendo estudado cada vez mais ele. Aqui, né, a gente vê o mesocolo seria o que fica, né, mais na porção posterior e o mesentério que fica mais, vamos dizer assim, prendendo o intestino propriamente dito, né, a essa cavidade abdominal. Então, o mesentério, como eu falei, né, ele é considerado agora como sendo um órgão. Ele fica na cavidade abdominal, prendendo os intestinos e vasos sanguíneos, como eu falei, e a gente pode visualizar aqui, né, ele é extremamente vascularizado. A gente consegue ver também nessa imagem aqui. Evitando que ele se colapse contra o assoalho pélvico, né, parte de baixo da barriga. Então, por exemplo, o intestino grosso, ele vai estar na camada aqui, ó, na camada mais superior abdominal. Se não existisse o mesentério, né, pela força da gravidade de uma pessoa em pé, poderia ser que ele fosse para o fundo e ficasse pressionando aqui essa região, né? A composição não se sabe exatamente todos os tipos celulares que formam o órgão, né? Até porque, como eu falei, ele foi, vamos dizer assim, subiu, né, de categoria, passou a ser considerado como órgão há pouco tempo, né? Sabe que apresentam a continuidade, mas existem células adiposas, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos e nervos compondo a sua estrutura. O mesentério só pode ser acessado por via cirúrgica, né? É preciso abrir a cavidade abdominal para poder ter acesso a ele. Nem por uma colonoscopia não pode, né? Porque um exemplo aqui, a colonoscopia, ele vai ver por dentro do intestino, só que o mesentério ele está por fora do intestino. Em doenças como a de Crohn, pode ser necessário remover parte do mesentério junto com parte do intestino para obter um melhor prognóstico da doença, né? Para a pessoa aumentar as chances de sobrevida. E aí a gente tem, né, glândulas anexas que vão estar trabalhando junto com o sistema digestório para fazer o processo de digestão que a gente já citou, né, alguns deles aqui. Que a gente vai ter as glândulas salivares, né, que vão estar na nossa cavidade oral, na nossa boca, e vão estar auxiliando no processo de umidificação, né, e liberação de algumas enzimas para começar a digestão química na boca. O fígado, que entre várias funções, uma delas é a produção da bile. A vesícula biliar, que
vai ter a função de armazenar a bile que foi produzida no fígado, e o pâncreas, que também vai ter várias funções, mas associada ao sistema digestório, a produção do suco pancreático, que vai ajudar na digestão. As glândulas salivares são distribuídas em todo o interior da cavidade bucal. Sua função é realizar a produção da saliva. As glândulas pares vão ser a parótida e a submandibular ou submaxilar, e a sublingual, que fica embaixo da língua. São geralmente consideradas como constituindo as glândulas salivares. Todavia, né, a gente vai ter em toda a cavidade oral glândulas menores que vão estar também contribuindo na produção da saliva que a gente tem. Então, as principais vão ser, você até colocar a língua, né, aqui, mais ou menos nesta região aqui da sua bochecha, você vai conseguir sentir a saliva saindo. Na parótida não dá para sentir dessa forma, e na sublingual, eu falei até na outra aula, né? Dependendo do movimento que você faz de abrir a boca e levantar a língua, às vezes sai um jatinho de saliva. Entretanto, né, as três glândulas, a gente vai falar principalmente dessas três grandes glândulas, né, que são pares. Estas, como o fígado e o pâncreas, estão situadas fora do trato digestivo propriamente dito, né? Então, aquele tubo que começa na boca e termina lá no ânus, elas estão externos a isso. Então, suas secreções são levadas para a cavidade oral por dutos individuais. Então, aqui a gente tem a parótida, né? Que fica bem próxima aqui do canal auditivo. E existe um duto que vai, por isso que eu falei, se você colocar a língua, né, aqui próximo à bochecha, você vai sentir a secreção desta saliva. No caso aqui da glândula submandibular e sublingual, a gente vai ter os ductos que também vão estar, né, levando essa saliva para ser secretada na cavidade oral. A gente tem aqui, ó, embaixo da língua, este ductozinho é o que eu falei, tá? Que vai sair como um jatozinho. Se você, né, levantar a língua, às vezes sai. Você tem que ficar tentando para poder isso acontecer. Então, essas glândulas, né? Aqui a gente tem a parótida, submandibular e sublingual. Então, elas vão ser responsáveis por produzir a saliva, que vai ajudar na umidificação e na produção de enzimas como a amilase salivar. Só que, às vezes, né, vai acontecer, vamos dizer assim, um erro, né, devido a acúmulo de minerais que a pessoa vai ter, e estes ductos, que como a gente viu aqui nessa imagem, né, são ductos bem pequenos, são ductos sensíveis, vão estar produzindo cálculos, certo? E esses cálculos não são, né, nada agradáveis, certo? Se a alodenite é a infecção, tá? E se a alolitíase é a produção do cálculo. Olha esse indivíduo aqui, né? Esse aqui, como tá barbado, não fica tão evidente, mas dá para ver, né? Mas olha esse indivíduo aqui, no caso, afetou a glândula parótida dele, olha como inchou, né? Devido a ter um cálculo ali obstruindo, que no caso seria a cialolitíase, que provocou a cialodenite. Então, a gente vendo aqui o exemplo, né? A glândula parótida, houve a formação do cálculo. Este cálculo obstruiu a passagem, ou seja, a saliva que está sendo produzida aqui, ela não está conseguindo passar. Isso vai se acumulando, produzindo um processo, né, inflamatório. Aqui nas imagens, né, exames de imagens, a gente consegue ver
aqui no lado direito do indivíduo, né, na glândula direita, e aqui também, mais abaixo, a gente vê casos de cialolitíase. Aqui a gente vê todo o tamanho, a extensão do comprometimento. Aqui em algumas outras imagens, né? A gente aqui na setinha azul, a gente consegue ver o cálculo, tá? E aqui, numa vista lateral, a gente consegue visualizar também. Né? Então, a gente vê... Ai, minha garganta. A gente vê aqui esses cálculos, né, ocorrendo justamente nessa área das glândulas, fazendo com que essa tomografia aqui, né, do pescoço, foi utilizado contraste, pudesse, cadê meu mouse? Pudesse estar deixando, né, evidente aqui, por esse exame de imagem, por essa tomografia, o cálculo formado. Tá? Então, o paciente com cialodenite por formação, né, da cialolitíase. Então, a gente vê o cálculo, tanto ele maior, né, mais formado aqui, e aqui, ó, o ducto, onde a gente consegue visualizar, né, uma outra formação. Aqui a gente vê por outro ângulo, né, um corte coronal, a gente consegue visualizar também a formação do cálculo. E isso, né, lógico que vai ser um processo doloroso, né, um cálculo ali passando por um ducto muito pequenininho, né, ele vai ter uma situação que o paciente vai realmente ficar incomodado. Vejam o tamanho deste cálculo, tá? Então, aqui, né, a tomografia revelando o tecido que ficou mineralizado através do ducto, né, que houve esse acúmulo de minerais formando o cálculo. Tem em torno de 3 centímetros, certo? Então, 3 centímetros é mais ou menos isso aqui, é bem grande. E aqui, na imagem tridimensional do cálculo, que no caso aqui é chamado de cialolito, tá? Então, a mandíbula do indivíduo e o cálculo, né, que é este mesmo cálculo aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aqui o que é que aconteceu? Foi formado o cálculo e com determinados estímulos que foram feitos, no caso esse cálculo, né, é diferente desse outro que a gente vê que está essa parte mais anterior, ele está bem mais largo. Aqui não, ele foi formado no formato do ducto, então fica mais fácil, mas isso não impede de ser doloroso, né? E aí conseguiu, ó, expelir esse ducto. Neste caso aqui, a gente já tem algo mais semelhante com esse, né? Onde ele ficou se formando e ficando cada vez mais largo, não sendo possível ele sair, né, desta forma, até porque esse aqui é um cálculo sublingual, né, da glândula sublingual, e aqui já é de uma submandibular. Alguma dúvida, gente? Por enquanto? Sim? Não? Tudo Então, vamos... certo. Belezinha. Então, vamos falar sobre o fígado, né? Lógico, a gente vai falar do fígado relacionado ao sistema digestório. Como a gente não está falando propriamente dito de fisiologia, é mais anatomia, então depende aqui as funções do fígado, né? A estrutura anatômica dele vai ser a mesma. Tão conhecido como a grande farmácia do corpo, né? Porque tem o poder de metabolizar grande quantidade de substâncias. Não é à toa que quando uma pessoa, né, ela bebe muita bebida alcoólica, ela é usuária de droga, ela usa muitas medicações,
tudo isso vai afetar no fígado, tá? Porque o fígado que vai tentar, né, fazer, vamos dizer assim, uma limpeza no organismo. E se você está constantemente colocando essas substâncias que são nocivas, isso pode sobrecarregar o fígado, né, causando problemas de saúde. Então, para o sistema digestório, o fígado tem a função de produzir e liberar a bile, né, que funciona como um carregador de moléculas de gordura, que é aquilo que eu falei, que é a função de emulsionar gordura. Então, é a maior glândula do nosso corpo e é também a mais volumosa víscera abdominal. Então, quando vocês forem ver a imagem, a gente vê que o tamanho dela, né, ele é bem representativo, vamos dizer assim. Sua localização é na região superior do abdômen, logo abaixo de diafragma, né, fazendo um limite ali. O diafragma está limitando a região torácica da região abdominal, então logo abaixo do diafragma a gente vai ter o fígado do lado direito do nosso abdômen. Ficando mais à direita, isto é, normalmente 2/3 dele estão à direita, né, da linha mediana e apenas 1/3 do lado esquerdo. Então, o fígado apresenta duas faces, a face diafragmática e a fase visceral. Então, até por analogia mesmo, né, a porção que vai ficar superior, que está em contato com o diafragma, é chamado de face diafragmática. Ela vai ser convexa e vai estar em contato justamente com o diafragma. Já a face visceral vai ser a região posterior, no caso inferior, na parte de baixo, é côncava e vai ficar em contato com os órgãos abdominais, as vísceras ali, com o intestino. A gente tem aqui uma vista do fígado, tá? Onde a gente tem o seu maior tamanho, né, na porção direita do nosso corpo e do lado esquerdo, o 1/3 restante. Abaixo dele, a gente vai ter a vesícula biliar, tá? Que nessa imagem dá para ver uma pequena porção, mas ela se encaixa aqui, é porque essa camada anterior aqui, ela é maior. A gente vai ter o ligamento redondo, tá? Do fígado, que vai praticamente assim dividir, né, ele em dois, que é o ligamento falciforme e posteriormente o ligamento redondo. A gente vai ter o lobo esquerdo, o lobo direito. A gente vai ter o que chamamos de impressões costais, que são as costelas, certo? Que estão nesta porção. E aí permite que você tenha aí a impressão mesmo, né? O contato, se você fica muito tempo, né, pressionando, você deixa uma marca. Então, seria mais ou menos neste sentido. Essas impressões costais seriam as marcas, né, que as costelas do lado direito aqui, elas deixam sobre o fígado, tá? Nessa porção superior, a gente vai ter sobre o fígado, a gente vai ter o diafragma, né? E em pontos específicos, a gente vai ter ligamentos, né? Para manter ali o fígado na posição correta. Então, ligamento triangular direito, triangular esquerdo e o coronário que fica entre eles, certo? O fígado a gente vai ter a margem inferior, que é a parte de baixo, tá? E basicamente nessa imagem a gente tem isso, mas ele é subdividido em muitas outras partes que a gente já vai ver já já. Então, dividido em lobos, né? A face diafragmática apresenta o lobo direito e esquerdo, sendo o direito, né, menos 2 vezes maior que o esquerdo. Pelo menos isso. A divisão dos lobos é estabelecida pelo ligamento falciforme, que é esse do meio aqui que a gente falou agora há pouco, e na extremidade desse ligamento encontramos um cordão fibroso resultante, né, da veia umbilical, que este ligamento redondo, quando a gente é bebê, né, que está dentro da barriga da nossa mãe, vai ser por onde a gente vai estar tendo, né, as trocas pelo cordão umbilical entre a mãe e o bebê.
conhecido como ligamento redondo do fígado. Então, aqui, como eu falei, o fígado ele é dividido em muitas outras partes e não apenas em lobo direito e esquerdo, e a gente vai ver como que a gente tem essas divisões e elas são levadas em conta no sentido horário, tá? Então, conhecido dos segmentos hepáticos, o conhecimento dos segmentos hepáticos permite a realização de cirurgias hepáticas, chamadas de lobectomia, onde retira-se os segmentos sem prejuízo dos demais segmentos. Vocês já ouviram falar que é possível fazer transplante de fígado de uma pessoa viva, né? Assim, de uma pessoa viva para outra pessoa viva? Sim. Não. Isso. Intervivos. Oi? Intervivos. Isso. Isso só é permitido, né? A gente só tem um fígado, né? Mas você pode fazer um transplante de fígado. Ah, eu vou tirar o fígado inteiro de uma pessoa e botar na outra? Não, tá? Então você vai utilizar parte do fígado. Então o fígado ele tem um poder muito grande de manter as suas funções, né? Mesmo quando parte dele está sendo comprometida. Então, você pode sim tirar uma parte do seu fígado, né? E dar para um doador, não, um receptor, né? Compatível. Então, o fígado vai ser dividido em 8 segmentos, contados no sentido horário. O número 1, aqui, ó, ele não dá para ver nessa imagem, porque ele está por trás, e aqui é uma vista anterior. Corresponde ao lobo caudado, e por isso não aparece na vista anterior da víscera. Então, a gente vai ter o lobo esquerdo e o direito. A gente vai ter a seguinte divisão. Vocês vão ver que é bem a questão da posição onde ele está mesmo, que vai facilitar vocês estarem fazendo essa identificação, tá? Então, no lobo esquerdo, a gente tem a área lateral superior, ou seja, está acima, superior. Lateral inferior, porque está abaixo. Lateral por quê? Porque ele está mais lateralizado em relação ao fígado, né? Aí vem o segmento medial. Medial superior, medial inferior. Viu como não é difícil? Então, lateral, porque ele está mais lateralizado. Superior e inferior. Medial, superior, inferior. No caso do lado direito, a gente vai ter o segmento posterior e anterior, tá? Então, trás e frente. Então, no anterior, a gente vai ter da mesma forma, anterior superior e anterior inferior. Já no posterior, área posterior superior e inferior. Então, basicamente, né, a gente vai ter o fígado sendo dividido em segmento lateral, medial, anterior e posterior. Cada um desses vai ter a sua parte superior e a sua parte inferior. Essa vista aqui, a gente está tendo uma vista olhando por baixo, tá, do fígado, por isso que a gente consegue visualizar aqui a vesícula biliar, tá? E aí a gente, levando em consideração o que a gente falou agora há pouco dos lobos, né? Das áreas lateral, medial, posterior e anterior, a gente vai ter essa visão aqui. Então, lateral, olhando de baixo, né? Inferior e superior. Quando a gente tem uma peça anatômica, fica mais fácil da gente poder estar fazendo essa analogia. A gente vai ter aqui no meio, né, o lobo caudado e aqui o processo caudado. Aqui no caso esquerdo, o lobo caudado esquerdo e o direito. A área medial inferior, a área antero inferior, póstero inferior. Então, observem que a parte que a gente está vendo anteriormente, né, nessa imagem, na parte de cima, vamos dizer, é tudo inferior. E a área póstero superior e a área lateral superior, a gente vê aqui embaixo. Como eu disse, fica mais fácil quando a gente tem uma peça para a gente ficar manipulando. Quando a gente tiver as aulas práticas, não sei se vocês chegaram a visualizar, né, meus stories, eu ontem estava no laboratório de anatomia, organizando para que em breve as aulas práticas possam voltar,
certo? E aí a gente marca, né? Vai ser feito o cronograma para a gente poder estar visualizando as peças, né? Para que vocês estejam fazendo, né? De fato, uma peça em 3D ali, tocando para fazer a identificação, né? De todas essas partes anatômicas. Então, aqui, né, a gente tem a face visceral dele, assim como a gente tinha nesta visão aqui, que a gente está vendo a parte de baixo, não, a vista de baixo do fígado, então a gente está tendo uma vista da face visceral. A artéria hepática superior, né, ela vai estar mais à esquerda. A gente vai ter o ducto colético superior mais à direita e a veia porta mais posterior, onde a gente tem aqui nesta região. Aqui em verde a gente tem o ducto colético, desculpa, a vesícula biliar. E essa vesícula biliar, ela vai ter um ducto, tá? Para levar quem? A bile que vai ser armazenada nela para o intestino. Então, o fígado, ele produz a vesícula, que através do ducto vai ser armazenada pela vesícula biliar, que, quando necessário, essa bile vai ser eliminada não, né? Ejetada ali para o intestino para fazer a sua função, que seria de emulsionar gordura. Então, a gente vai ter, além dessa questão desse ducto, a gente vai ter a artéria superior hepática e a veia porta, tá? Estas veias e a veia e a artéria, elas vão ser extremamente importantes, porque no caso da veia porta, ela vai estar trazendo o sangue do corpo, tá? Para ser filtrado ali no fígado, né? Ser eliminado ali as toxinas para poder ir para o coração e o coração fazer, né, a pequena circulação para bombear e acontecer a troca gasosa lá nos pulmões, certo? Então, a gente precisa ter essa parte do sangue que está vindo das vísceras e dos membros inferiores passando pelo fígado para que haja essa, vamos dizer assim, filtragem das toxinas existentes. Trazendo os três, né, vesícula biliar, fígado e pâncreas nessa imagem, a gente tem a vesícula, né, a gente vê que ela está, né, o fígado, a parte anterior do fígado, ela cobre a existência da vesícula, ficando exposta só um pequeno pedacinho aqui, né? Esta imagem aqui, o fígado está um pouco lateralizado para poder ficar exposto à vesícula biliar. Então, a gente vê que temos ductos, certo? Que saem do fígado, tanto do lobo esquerdo quanto direito, que são chamados os ductos hepáticos, tá? Então, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, e quando eles se unem, é chamado de ducto hepático comum. A vesícula biliar, ela vai ter o ducto cístico, tá? Que vai servir tanto para ela poder receber, né, a bile para armazenar, quanto também para ela poder excretar quando necessário. Quando a gente tem a união aqui do ducto hepático comum com o ducto cístico, a gente vai ter o ducto biliar, que vai até a parede do nosso intestino, da região duodenal, onde vai se unir com o ducto pancreático, tá? Para eliminação aqui do suco pancreático que foi produzido no pâncreas e, no caso, do que está saindo aqui da vesícula, da bile, né? Que vai ter a função justamente de emulsionar as gorduras, certo? Gente, pelo andar da hora, nós continuaremos nesta imagem na próxima semana, certo? Então, desejo a todos um excelente final de semana. Se cuidem, mantenham o distanciamento social, lavem as mãos, tá? Para a gente tentar evitar a propagação desse vírus e que nenhum de vocês, né, se contaminem ou leve contaminação para os seus entes queridos. Bom, fiquem com Deus. Até próxima semana. Alguma dúvida?
Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Então, até semana que vem, pessoal.